eu sempre tenho que respeitar o quão dinâmico é o futebol. Cleitinho, você sabe a distância no futebol entre o céu e o inferno? É de apenas um palmo. É de apenas um palmo. Então, eu não posso cravar o que vai acontecer daqui a 2 ou 3 meses, mas assim, eu tenho um sonho, O meu sonho é o seguinte, é que a minha esposa, a minha família, os meus superiores hierárquicos me avaliassem com a boa vontade que se avalia o Gabigol. Assim, o que o Gabigol fez nos últimos 2 jogos é muito pouco, cara, é o mínimo do mínimo, é muito abaixo do mínimo para um centroavante de 1,5 milhão. Esse jogo aí, que o Gabigol fez contra o Bahia, se escreve Carlinhos nas costas dele, ia estar todo mundo querendo matar o Carlinhos. Mas aí sempre não, mas ele se movimentou, ele é muito pouco, galera. É muito pouco para a gente estar discutindo a renovação de um jogador que é caríssimo. Nenhum clube sobrevive a uma precária avaliação de custo-benefício. Todo jogador, você precisa avaliar o futebol que ele apresenta, obviamente, e você precisa avaliar o salário que você paga para ele. Centroavante de mais de 1 milhão tem que fazer o que o Pedro fez. Tem que fazer gol pra caramba e tal, tem que decidir jogos, não tem que se movimentou mais. E, sinceramente, o Gabigol tava de sacanagem com o Tite, então o Gabigol tava de sacanagem com o Vitor Pereira. Ele tem alguma coisa contra o Vitor Pereira. Ele também tem alguma coisa contra o Sampaoli. Porque o Sampaoli ele também não jogou nada, não viu a cor da bola. Ele tem com o Tite ele tem muita coisa também. Realmente contra o Tite eu acho que ele tem, né? Que ele já subiu em carro alegórico e cantou lá que Tite vai se ferrar. Então eu acho até que tem. Mas então ele tem algo contra mim também, que sou torcedor do Flamengo, tem algo contra vocês aí do chat, porque o que ele vem fazendo no Flamengo não é de agora. E é isso que eu acho que a gente tem que saber diferenciar também, galera, para entender o que é uma má fase e um jogador decadente. Eu sei que é muito difícil fazer essa diferenciação, mas a gente fala do De La Cruz. O De La Cruz é um cara que esse ano, se a gente olhar para trás antes da Copa América, esse cara estava comendo a bola. Esse cara começou o brasileiro jogando muito. Aliás, quando o Flamengo ia mal, ele jogava sozinho. Esse cara tá em má fase. Agora, quando a má fase dura 1 ano, 2 anos, a gente tem que ver se tem alguma coisa errada, se a gente não está diante de um jogador decadente, de um jogador que perdeu o controle da própria carreira. E foi exatamente isso que aconteceu com o Gabigol. Cara, eu já vi de tudo acontecer no futebol. Agora, é o que eu sempre digo, a diretoria precisa botar as chances ao seu favor. Ninguém sabe o que o Gabigol vai jogar no ano que vem, nem ele. Mas a gente precisa fazer uma avaliação a partir do que ele jogou nos 2 últimos anos, para que a gente possa avaliar, projetar, como gosta de dizer o Adenor, aquilo que ele vai fazer no ano que vem. E o que a gente pode projetar do ano que vem para o Gabigol é trágico. É trágico. Assim, e o Flamengo não pode se contentar com tão pouco assim. O Flamengo não pode se contentar em sugerir a renovação de um jogador que é um dos mais caros do elenco, porque ele conseguiu fazer um gol em impedimento. É muito pouco, cara, é muito pouco, assim, o Flamengo, por muitas vezes, e aí o Landim, antes de chegar ao poder, ele dizia que a diretoria não poderia abraçar a mediocridade, né? Numa entrevista famosa para o Benja, né, que ele dizia que quando alguma coisa dá errado na empresa, a culpa é do presidente. Ele dizia que não podia. Falar em renovação de Gabigol é abraçar a mediocridade. Ele é um jogador, e isso que ele está fazendo agora é, no máximo, com muito boa vontade, mediano. Assim, o clube que abraça a mediocridade, que abraça o mediano, vai ser severamente punido, e o Flamengo vem sendo severamente punido por isso. E aí, assim, desculpa, assim, a Luísa reclamou que para ela ficou falar mal do Gabigol, né? Para mim ficou agora falar mal da opinião do Zico, porque eu não posso, cara, e eu acho uma coisa, eu vou falar pro Gabigol, um dos grandes problemas que o Gabigol tem na vida dele, eu acho, olha eu tentando opinar ali para a vida do Gabigol,
é se cercar de pessoas que o mantêm numa ilusão de que está todo mundo contra ele e de que ele jamais tem culpa pelas coisas ruins que acontecem. O Gabigol, ele já mostrou 200 vezes que ele tem uma péssima capacidade de autoavaliação. Ele se autoavalia muito mal. A culpa, ele sempre exporta as culpas dele. Aí vem o Zico e fala exatamente aquilo que ele quer ouvir. Não, Gabigol. Gabigol, pô, a culpa é toda do Tite. Você vê que aí é assim, cara, como que esse cara fez tão pouco? E agora o Zico já tá falando como se ele tivesse feito. Cara, como eu queria ser avaliado assim, cara. Eu sei que eu nunca fiz gol em final de Libertadores, vocês podem argumentar, né? O dia que você fizer um gol em final de Libertadores, você vai ter toda essa boa vontade. Então, provavelmente, eu nunca terei. Mas como o sarrafo pro Gabigol é baixo na vida, cara. Como nenhum jogador estaria sendo elogiado se tivesse fazendo o que o Gabigol tá fazendo em campo. É só porque ele, e é só por uma questão afetiva de querer ver esse cara que é um ídolo do Flamengo, eu concordo com a Luísa, ele é um ídolo do Flamengo, de ver ele voltar a ser um jogador que possa nos ajudar. Mas a gente está querendo muito mais que ele. Por favor, entendam isso. A nossa vontade que o Gabigol volte a ser um jogador é muito maior que a vontade dele mesmo e do esforço que ele coloca para voltar a ser um grande jogador. O que a gente viu nesse... Pô, o jogo dele do Bahia é um jogo medíocre, galera. É um jogo... O jogo do Corinthians, pô, eu vou... Aí a Luísa lembrou, teve um gol de letra ali, que, pô, se ele mete aquele gol de letra ali, seria antológico, meu irmão. Mas eu acho que é muito pouco. E eu vou falar mais uma coisa aqui sobre contratação de jogador. Pontualmente, um técnico pode até pedir jogadores por nome, mas não é técnico que monta elenco. O técnico tem que pedir funções, apresentar ao departamento de futebol as funções que cada jogador dele tem que cumprir em campo. Porque para isso o Flamengo tem scout, ou deveria ter um bom, né? Não sei, não posso botar a mão no fogo, mas existem pessoas dentro do clube que estão analisando todos os jogadores do mercado e não tem esse viés. Felipe Luiz, ele gosta do Gabigol. E eu acho que a gente pode fugir um pouquinho desse viés sem se deixar levar por uma vontade de reviver um tempo que já passou. 2019 já passou, 2020 já passou. A gente precisa olhar um pouco mais para frente. E tem outra coisa que me preocupa em relação à possível renovação de Gabigol. Gabigol e Pedro, ainda que centroavantes, são dois jogadores totalmente diferentes em características. Um tem muita dificuldade para sobreviver no esquema do outro. Um tem mais dificuldade para jogar com determinadas duplas. Eu acho que na hora de montar um elenco, pensando no ano que vem, a gente precisa definir quem vai ser o cara. Vai ser o Pedro? Então acho que a gente precisa de um reservas com mais características de Pedro do que de Gabigol. Acho que faz mais sentido na hora de montar o elenco. Mas é isso, galera. Assim, discordar do Zico faz parte, mas obrigado por tudo, Zico. Essa opinião eu poderia ter passado sem ela, mas obrigado por tudo.